Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós, você que me ouve, amigos da Igreja Presbiteriana Betel. Sou o presbítero Dionísio Júnior, da Igreja Presbiteriana Betel. O pastor, ele me incumbiu nessa noite de trazer um estudo aos irmãos sobre o governo da igreja. Esse é um assunto extremamente importante para os membros da igreja, principalmente saberem a respeito de como que funciona, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como funciona a nossa igreja. Eu vejo que muitos têm dificuldades em compreender a respeito desse funcionamento da igreja. Então, hoje nós vamos estudar, o pastor pediu para trazer esse estudo sobre governo da igreja. Então, vamos orar ao nosso Deus? Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deste de estudar um pouco da Tua palavra, de tratarmos também, ó Deus, sobre a organização da Igreja Presbiteriana Betel e Presbiteriana do Brasil. Obrigado, Deus, pela igreja, obrigado, Deus, porque o Senhor nos instruiu também através da Tua palavra, Deus, nesta organização, e que o Senhor, Deus, nos conduza com o Teu Santo Espírito, Deus, neste estudo, Pai. Que o Senhor venha realmente tratar tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, sobre esse assunto. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar aí, então, sobre governo da igreja. O estudo de quarta-feira. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Atos, capítulo de número 14, versículo de número 21 a 23. Atos, capítulo de número 14, versículo 21 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O texto aqui, então, Paulo e Barnabé, eles saem a evangelizar, eles foram comissionados pela igreja de Jerusalém a saírem aos gentios a pregar o evangelho, e em cada cidade que eles iam pregar o evangelho, a começar pela sinagoga, Paulo ele começava a pregar na sinagoga, procurava lá a sinagoga dos judeus e começava a pregar. E aqueles que se convertiam naquela cidade, eles iam organizando as igrejas. As igrejas da época, elas não eram igrejas como hoje, grandes templos, por exemplo, né, e denominações, por exemplo, que temos hoje em dia. Mas a igreja ela era principalmente ela era em casas, ela era nas casas. Poderíamos até entender que, de repente, se todos de uma sinagoga se convertiam ao Senhor, de repente usavam até a sinagoga. Mas a sinagoga era um estabelecimento pequeno, não era algo grande. Você não precisava de muitos judeus, por exemplo, para abrir uma sinagoga. Então, não era comum, nas cidades gentílicas, você ter uma sinagoga gigantesca. Não é assim. Então, as sinagogas normalmente eram pequenas mesmo, tinham poucos judeus. E, no caso, Paulo pregava o evangelho. Se, de repente, convertia toda uma sinagoga, a sinagoga passava a ser ali o lugar que eles até se reuniam. Mas, nas demais e na sua grande maioria, era nas próprias casas dos irmãos, né? Então, aqui destacando aqui esse versículo, é o versículo de número 23, que diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, né? Então, era organizado através de eleição. Note que aí fala em eleição de presbíteros, né? Não era questão de simplesmente quem eles achavam que deveriam estar à frente daquela igreja local, até porque os apóstolos eles eram itinerantes, né? Os apóstolos eles não ficavam firmados
por exemplo, como nós vemos hoje aí, pastores que de repente passam 30, 40 anos, chega até jubilar em uma igreja só, né? Mas lá eles iam pregando o evangelho, era comum passar no máximo 1 ano e meio em determinada cidade pregando o evangelho, depois saíam e pregar em outro lugar. Então, era muito comum, quando constituía essa igreja, eles faziam a eleição desses presbíteros. Esses presbíteros eles iam estar à frente, eles estavam à frente das igrejas locais, né? Então, aqui como introdução, aqui a Catedral Presbiteriana lá do Rio de Janeiro, a Igreja de Cristo ela foi organizada pelos apóstolos de Cristo, e estava edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como nós vemos lá em Efésios 2, versículo de número 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus a pedra angular. Jesus era a pedra angular, né, da igreja, e essa igreja ela foi fundada pelos apóstolos, né? Foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, aqui eu gostaria de desenvolver esse estudo baseado em algumas perguntas, e assim, no decorrer desse estudo, nós iremos responder essas perguntas, né? A primeira pergunta seria: a igreja primitiva ela era organizada? Ela tinha sua organização? Qual é a necessidade de organização dessas igrejas? Como era a organização da igreja primitiva? Como que se dava? O que é sistema de governo? Quais são esses sistemas de governo? E, por último, como a IPB é organizada? Importante essa última, justamente porque somos presbiterianos e estamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, então é de salutar importância que venhamos a compreender como é o sistema de governo da nossa igreja, como que ela é organizada, não apenas administrativamente, mas também de forma espiritual, né? Então, vamos aí à primeira pergunta: como a igreja primitiva ela era organizada? Aqui é um modelo de casa que tinha na época lá, né, na época dos apóstolos, né? Era muito comum você ver tanto em Israel casas assim, como também nas demais localidades, né? A igreja primitiva ela era organizada em igrejas locais, nas cidades em que foram pregadas as boas novas de salvação. Então, os discípulos saíam, pregavam o evangelho, principalmente, né, Barnabé e Paulo, ali no início do ministério deles. Eles chegaram a separar depois. Paulo fez várias viagens missionárias, né? E nessas viagens missionárias, Paulo ele foi fundando igrejas. E nessas igrejas, as igrejas locais, elas eram organizadas pelos apóstolos, né? E normalmente elas eram nas casas das pessoas, né? Vemos aí, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 19. Paulo ele dizendo ali aos de Corinto: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, a igreja na casa dos irmãos era o que havia de mais comum. Não era a questão de templos, como nós temos hoje, vários templos, né? Nós passamos pela cidade e vemos vários templos diferentes, né? E não era isso que ocorria na época ali dos apóstolos. Não havia templos vultuosos com cristãos dentro. Normalmente eram em casas que eles se reuniam. E talvez um pouco diferente seria ali em Jerusalém, né? Jerusalém era um pouquinho diferente. Por que era um pouquinho diferente? Eles se reuniam até mesmo no Templo de Salomão. No Templo de Salomão, na verdade, ele foi destruído, mas no templo ali de Jerusalém, né? E aí, nesse templo de Jerusalém, era comum os apóstolos e até mesmo a igreja ir lá para as orações. No templo de Salomão, no templo ali de Jerusalém, o correto é que eles faziam sacrifícios ali. Então, não é o culto como nós temos hoje, por exemplo, com cânticos e oração, e aí vai lá um pastor na frente, ou um presbítero, e prega. Não era assim lá naquela época.
Havia questão de cânticos? Havia, até porque os levitas faziam isso. Mas o normal lá era a questão do sacrifício. Eles eram judeus, não que os apóstolos iam lá para fazer esse sacrifício, porque eles entendiam que Cristo já tinha sido o sacrifício. Mas a prática judaica no Templo de Jerusalém ela não era cristã, ela era judaica. Então, até os apóstolos eles iam ao templo para orar, mas a questão mesmo do culto deles, com a questão da exposição da palavra, ela era feita, na verdade, nas casas dos irmãos, não era feito lá no Templo de Jerusalém. Então, quando nós vemos, por exemplo, Jesus, ele pregando a respeito, e várias vezes ele pregando, normalmente ele estava nas sinagogas pregando. Tem a questão de Jesus, ele falar alguma coisa, por exemplo, dentro do templo, mas não no sentido de pregação, porque não era comum esse tipo de ato lá dentro do templo. Tá? Então, assim, em Jerusalém era um pouquinho diferente, porque eles iam até o templo de Jerusalém para orar e tal, mas normalmente essa questão da explanação da palavra mesmo, ela era feita nas casas das pessoas, né? Ou, no caso de sinagogas também, de alguns judeus mesmo em Jerusalém, que de repente todos da sinagoga eles se convertiam ao Senhor, de repente eles se reuniam até mesmo dentro das sinagogas, mas o comum era dentro das casas, mesmo dentro em Jerusalém, no sentido de um culto com exposição da palavra de Deus. Qual a necessidade de organização, então, da igreja? Vemos aí que a primeira seria com relação à sua identidade. Ela precisa ser organizada justamente para manter a sua identidade, né? Hoje em dia, a gente vê igrejas com todo tipo de identidade diferente. Poderíamos até dizer que a igreja, por exemplo, ela tem a identidade dela seria Cristo. Mas existem muitas seitas que até falam em Cristo, mas você vê que não são igrejas cristãs de fato. Então, a questão da necessidade de organização, ela está principalmente com relação à sua identidade. Outro fato seria a questão da doutrina. Nós vemos aí várias denominações diferentes com doutrinas diferentes. Na época, por exemplo, dos próprios apóstolos, começaram a entrar doutrinas dentro da igreja. E essas coisas elas eram extremamente combatidas, principalmente por João. João, de certa forma, até mesmo ali, até Paulo chega a falar um pouquinho com relação aos helenistas, né? Então, assim, a doutrina, ela é uma necessidade da organização, ela tem a ver com a questão da doutrina também da igreja, para que ela não fosse totalmente dispersa, de forma que uma igreja, ela entendia uma coisa, a outra igreja entendia outra. No caso lá dos apóstolos, vamos dizer que Antioquia ela entendesse uma coisa e aí vai lá em Corinto entendia outra coisa totalmente diferente. A ideia era coesão, era que todos tivessem a mesma doutrina, e no caso a doutrina dos apóstolos, que inclusive é a doutrina que nós seguimos. A doutrina que nós seguimos é o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E a questão também dessa necessidade de organização tem a ver com o seu modo de ser gerida, a forma que a igreja é gerida. Vamos dizer como que se Jerusalém ela fosse gerida pelos apóstolos, aí chega lá em Corinto, ela é gerida pelos irmãos, então ela acaba sendo diferente, parece que a igreja ela não tem semelhança uma com outra na sua forma de ser, né, como igreja. Apesar de ser de casa em casa, casas diferentes, mas a forma que a igreja ela se constituía em todos os lugares lá era o mesmo, era a mesma forma, era através dos presbíteros. Afinal, próprio Paulo, ele saía e ia fazendo as eleições dos presbíteros, como nós vimos lá no texto base, né? Então, a necessidade de organização ela tem a ver com esses 3 pontos principais aí. Então, como era a organização da igreja primitiva? Era feita a eleição de presbíteros. Nós vimos lá em Atos 14, versículo de número 23, e é bom lermos de novo. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido,
note aí que havia eleição de presbíteros. Os apóstolos, eles não escolhiam alguém e colocavam lá, não. Eles elegiam, faziam eleição desses presbíteros. E Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5, nós também vemos aí Paulo falando com Tito, né, escrevendo a Tito a respeito sobre a questão da igreja. Ele fala: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme prescrevi. E esse conforme prescrevi aqui, ele fala a respeito das qualidades, né? A sequência aí do texto, ele fala sobre as qualidades dos presbíteros, a respeito de ser marido de uma só mulher, e aí a questão não dar ao vinho, não acusar de dissolução, não insubordinado. Então, assim, várias qualificações dos presbíteros aí que segue. Então, Tito, ele recebeu essa incumbência também do apóstolo Paulo, né? Que as cidades em que ele foi mandado por Paulo, ele constituísse, fizesse lá a eleição dos presbíteros, né? Em cada uma dessas igrejas, justamente para a questão da organização dela e do desenvolvimento da igreja também. Vemos aí também em 2 Timóteo 4:14, diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha aí, falando sobre a questão de um colegiado. Então, assim, quando ele fala a imposição do presbitério, a ideia aí era justamente da questão dos apóstolos ali, né? É como que a igreja, as igrejas reunidas, elas dando ali autoridade a Timóteo. Não foi simplesmente Paulo que, olha, eu te ordenei como um presbítero, fui eu que te ordenei. Não, na verdade aqui acabou havendo um reconhecimento, né? No sentido presbítero, Timóteo era um pastor mesmo. Então, assim, aqui ele fala sobre essa questão do próprio colegiado. Não foi simplesmente por imposição de mãos de Paulo. Timóteo, que era muito ligado, era considerado como um filho para Paulo. E Timóteo, ele não simplesmente foi ordenado por Paulo, foi ordenado pelo presbitério. O presbitério, que seriam esses representantes das igrejas lá que ordenaram Timóteo. E uma observação interessante é o que diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbíteros como eles. Pedro, ele se coloca como um presbítero. Pedro era um apóstolo. E nesse sentido de gerir, ele se considera como um presbítero. Ele mesmo fala presbítero como eles. Eu, presbítero como eles. Então, os apóstolos, de certa forma, também eram presbíteros. E vemos aqui, então, o que é sistema de governo para nós desenvolvermos aí esse estudo, essa quarta pergunta. O que é sistema de governo, então? São um conjunto de regras estabelecidas para conduzir a igreja em ordem, de forma que venha a cumprir o seu real papel designado por Cristo. Então, a ideia é que o sistema de governo, eles são várias regras existentes, né? Nós temos o nosso manual presbiteriano, que ele fala como que as coisas devem ser, né? Nós temos a Constituição da Igreja Presbiteriana, tem o Código de Disciplina. Então, ela fala sobre todo o sistema da nossa igreja. Então, são várias regras, né, que nós extraímos da própria Escritura para a questão dessa organização eclesiástica, né? E dessa forma a gente consegue gerir a igreja de forma que ela venha cumprir o papel que Cristo ele designou para ela nas Escrituras. Então, o propósito principal aí do sistema de governo é fazer com que a igreja ela venha cumprir de forma ordenada e organizada aquilo que Jesus ele designou para a igreja. E, em quinto, aí, nós vemos quais são esses sistemas de governo. Nós vemos aí durante a história que existem vários sistemas de governo. Berkhof, que foi uma pessoa que foi um grande pastor, grande teólogo, né?
ele, inclusive presbiteriano, ele afirma que existem, além do sistema presbiteriano, outros 5 sistemas de governo históricos, né? Durante toda a história foi visto esses 5 tipos de governo. Então, vejamos aí esses governos. Em primeiro lugar, ele fala sobre o governo dos quáqueres e dos darbistas. Difícil até esses nomes, né? Estranhos. E, na verdade, falar que eles têm um sistema de governo é até estranho, porque, na verdade, eles são contrários. Eles são contrários a qualquer tipo de governo, esses quáqueres e esses darbistas. Eles consideram, inclusive, um ato pecaminoso organizar a igreja visível de Cristo, né? Só que, na verdade, esses quáqueres e esses darbistas, de certa forma, eles estavam combatendo, na verdade, a hierarquia e a organização da igreja da Inglaterra, né? Então, assim, se você olhar o fato, não, a gente não vai ter um sistema de governo, mas você, parece que é algo meio anárquico, cada um vai fazer o que quer. Quem que tem autoridade? Quem que vai dirigir a igreja? Quem que vai ser o líder da igreja? Né? Então, assim, de certa forma, parece meio impossível você falar em falta de sistema de governo, nem que ele seja somente na palavra, algo combinado entre as pessoas, não seja algo escrito, né? A gente fala no direito que isso é como fosse um direito consuetudinário, que seria como fosse um costume. Então, o próprio costume acaba se tornando um sistema de governo. Então, é muito estranho você falar que é contrário a todo sistema de governo. Pode falar que eu sou contrário a todos os sistemas de governo que existem. Agora, falar que não existe sistema de governo, que a igreja, inclusive, é pecaminoso, sendo que os próprios apóstolos, eles mostraram um sistema de governo. Por exemplo, nós vimos lá em Atos dos Apóstolos um concílio de Jerusalém. Como que você vai fazer um concílio se não existe sistema de governo? Quem que vai participar do concílio? Lá nós vemos, por exemplo, um parecer de Tiago. Tiago, que era um grande líder, Tiago, irmão de Jesus, era um grande líder. Vemos ali Pedro, vemos ali Paulo, por exemplo. Mas, assim, como que falar? Quem que vai falar, por exemplo, num concílio se não tem um sistema de governo? Então, assim, a Bíblia ela não é contrária ao sistema de governo. É uma má interpretação flagrante da palavra de Deus dizer que é pecaminoso organizar a igreja visível, sendo que isso nós vemos dos próprios apóstolos. Em segundo lugar, aqui, Berkhoff ele fala sobre o sistema erastiano, que vai de 1524 a 1583, que foi algo assim bem forte na época, né? Mas nós vemos esse sistema até hoje, na verdade. Ele começou a ser implantado nessa época. Eles acreditam que é função do Estado governar a igreja. É empregado principalmente na Inglaterra, na Escócia e na Alemanha, com relação à igreja luterana. A Escócia, inclusive, a igreja do Estado é a igreja presbiteriana, né? É interessante que para você ser pastor da igreja da Escócia, você tem que fazer concurso público. Você tem que ser aprovado do concurso público. Isso significa o quê? Que homossexual, passando no concurso, ele pode ser pastor da igreja. E esse é um dos grandes problemas, por exemplo, que tem lá. Afinal, o Estado ele deveria ser, vamos dizer assim, imparcial? Se essa é uma ideia, por exemplo, uma igreja ligada ao Estado, ele sofre essas consequências. E uma das consequências tem sido a deterioração da igreja presbiteriana na Escócia. A igreja presbiteriana na Escócia ela vai muito mal, muito mal. Você vê exceções de pastores bons, pastores sérios na igreja da Escócia, mas você vê, por exemplo, pastores homossexuais lá, na igreja da Escócia. Algo, por exemplo, que a própria palavra de Deus condena, a questão do homossexualismo. E aí colocar como líder da igreja. Então, esse sistema erastiano entende que a igreja tem que ser gerida pelo Estado. Quem tem que mandar na igreja é o Estado. Esse sistema não reconhece o fato de que a igreja e o Estado são distintos, que possuem origens distintas e importâncias distintas.
A questão não é dizer que o Estado não tem importância, ele tem a sua importância, mas ele tem a sua importância e a sua função. É a questão da ordem, é a questão da segurança, é a questão da sua supremacia na sua região, né, na sua área, né, diante do seu povo, de legislar. E a igreja tem a questão da sua importância também. Mas os dois têm que estar separados, os dois não podem estar juntos. Eles têm funções, origens totalmente distintas, né? E isso, por exemplo, nesse sistema há uma grande confusão e, pelo que nós vemos pela história, ela tem sido muito prejudicial à igreja. Vemos também a questão do terceiro sistema, que é o sistema episcopal. Afirmam, quem fazem parte desse sistema, que Cristo, como cabeça da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de bispos, considerado como sucessores dos apóstolos. Então, essa igreja ela entendia que, na verdade, os bispos é que deveriam comandar, e no decorrer da história, eles receberam essa autoridade vinda dos apóstolos, né? Então, assim, o episcopal seria no sentido de que as decisões eram tomadas por uma pessoa só, né? Por uma pessoa. Nesse sistema, a comunidade dos crentes não tem participação no governo da igreja. Ou seja, uma pessoa decide por todos ali no local, na igreja local. Na igreja local, então, uma pessoa decide o que vai fazer. Ah, se nós vamos comprar determinada coisa, ele decide, ele mesmo decide se vai comprar, se não vai comprar, como gerir, né? Quem deve disciplinar, quem não vai ser disciplinado, como que vai ser feita a questão por exemplo, dos sacramentos. Então, somente uma pessoa, né? E como tem sido episcopal, principalmente as neopentecostais. As neopentecostais nós temos visto aí. Existem grandes igrejas neopentecostais, mas você tem igrejas neopentecostais que é de uma pessoa só. Os pastores donos, que nós chamamos, donos das igrejas. Então, esse sistema episcopal, né, principalmente lá no caso, né, o sistema é o sistema da Igreja Católica Apostólica Romana, eles entendem que na igreja local quem manda é o padre, ou é a questão do bispo, o arcebispo, né, quem comanda é ele. Né? Então, esse aí é o sistema episcopal. Nós não vemos isso daí, né, na Bíblia, a questão de um mandando e desmandando, como que os apóstolos eles detinham a questão do ensinamento, tanto que as igrejas elas foram fundamentadas na doutrina dos apóstolos e profetas. Então, assim, eles tinham essa questão da gerência, sim, mas a partir do momento que João, que foi o último apóstolo, morreu, não houve mais apóstolo, não houve mais sucessor dos apóstolos. Esses bispos que está falando ali, não existe a questão de bispo e pastores e presbíteros. Na verdade, a ideia é que todos eles eram a mesma coisa. Presbíteros e bispos. Era a mesma coisa, só era uma forma diferente de chamar. Então, assim, não havia questão de hierarquia entre eles, né? Entre o bispo e o presbítero, por exemplo. Era só forma diferente de chamar. E regiões chamavam diferentes isso daí. Então, não houve a questão de passar, os apóstolos passar esta função para os presbíteros. Eles estavam gerindo a igreja desde ali da época apostólica. Paulo fundava, passava para o presbítero geria. Muitas vezes eles tinham dificuldades, aí Paulo escrevia cartas para exortar a igreja e tudo, mas era gerida pelo presbítero que tinha sido eleito. Né? O outro sistema é o sistema congregacional. Para eles, cada igreja é uma igreja completa, independente de todas as demais. Nesse sistema, o poder de governo fica exclusivamente com os membros da igreja, que têm autoridade para regulamentar os seus próprios assuntos. Ou seja, aqui não existe nenhum tipo de representatividade. Ou seja, tudo que for decidido reúne a assembleia. Tudo que for decidido. Vamos disciplinar? Reúne a assembleia. A gente vai comprar? Reúne a assembleia. A gente precisa fazer alguma coisa? Reúne a assembleia. Tudo é a assembleia que decide. Né? Esse é o sistema congregacional. E existe também um quinto aí, que é o sistema da Igreja Nacional.
ele é um sistema colegial que foi desenvolvido lá na Alemanha e mais tarde ele foi usado na Holanda. As igrejas e congregações são meras subdivisões da Igreja Nacional Única. É como se fosse só uma igreja. As outras eram era tudo subdivisões. Na verdade, a igreja é como se fosse uma só. Essa é a ideia da Igreja Nacional. Esse sistema é justamente o inverso do sistema presbiteriano, que é o sistema da nossa igreja. Ele é justamente o inverso, onde o poder original tem sua sede no conselho. Então, o poder da igreja local, ele inicia com o conselho da igreja, né, no sistema presbiteriano. Lá já começa na nacional, na verdade. Lá inicia na nacional e vai ramificando. No nosso caso, ele inicia no conselho da igreja local. E, por último, nós vemos aí, então, o sistema presbiteriano, que é o sistema da nossa igreja, né? Como organização eclesiástica, ele adota um sistema representativo de governo. Então, a nossa igreja ela tem essa questão da representatividade. É um meio termo entre o sistema de governo episcopal, onde o governo é exercido pelo bispo, né, bispo, presbítero, e o sistema congregacional, onde as decisões são tomadas em assembleias ou sessões, com a participação de todos os membros. Então, na igreja presbiteriana, nós vemos a questão de algumas coisas serem decididas através da congregação, através dos membros, de uma forma geral, e outras coisas, elas são decididas pelos presbíteros, que são esses representantes da igreja, né? São esses representantes da igreja. O artigo 1º da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no finalzinho, ela diz assim: a IPB é uma federação de igrejas locais, e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Concílios, no sentido conselho da igreja, indivíduos no sentido de presbíteros, de pastores, né, que pastores também são considerados como presbíteros, no caso, o pastor presbítero docente, e no caso, os presbíteros como eu, por exemplo, né, presbítero regente. E aí vemos a questão do própria Constituição, ela fala que a autoridade dos que são governados, esses que são governados, na verdade, são os membros da igreja, os membros comungantes da igreja, que nós chamamos, né? É exercida de 3 formas. E quais são essas formas? No caso, em assembleia, né? É feita a assembleia com todos os membros, né? E esses membros, eles exercem a sua autoridade de que forma? Através da eleição de pastores e oficiais, ou também para pedir exoneração dos pastores e dos oficiais, né? No caso também para pronunciar a respeito dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos, por exemplo, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas. E note que é quando o conselho solicitar sobre essa questão orçamentária e administrativa. E por último, né, os membros comungantes em assembleia, eles também exercem a sua autoridade deliberando sobre a aquisição ou alienação de imóveis e propriedades. Seriam adquirir, seria a questão de vender e comprar, né? Comprar e vender imóveis e propriedades, né, da igreja. A autoridade dos que governam, no caso, quem governa a igreja, a ideia lá na Constituição é os presbíteros, que seria o conselho da igreja, né? É de ordem de jurisdição. Então, tem 2 formas aí que ele exerce a sua autoridade, através da ordem e através da jurisdição. É de ordem quando exercida por oficiais, individualmente, na administração de sacramentos e na impetração de bênção dos ministros. Então, isso ele exerce em ordem, né? Individualmente, nessa administração dos sacramentos e na impetração da bênção dos ministros. E é de jurisdição quando exercida coletivamente por oficiais em concílios. Então, ele exerce a sua autoridade, por exemplo, quando o conselho da igreja está reunido. Quando o conselho da igreja está reunido, então ele está exercendo a sua autoridade, governando, né, coletivamente ali com os presbíteros da igreja.
Então, por último, nós vemos aí a respeito da como a IPB é organizada. O Conselho da Igreja Local é o primeiro concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o primeiro concílio é o Conselho da Igreja, que é formado pelos pastores, ou pastor ou pastores. Em nosso caso, aqui na Betel, é o pastor Ápio e o pastor Ronaldo. Pastor Ápio, pastor titular, pastor Ronaldo é o pastor auxiliar do pastor Ápio. E no caso dos presbíteros, né, da igreja. Esses presbíteros eles são eleitos pela Assembleia da Igreja para um mandato de 5 anos. Vencendo esse mandato é feita a reeleição, se houver desejo, e dos presbíteros também, desejo da igreja, eles podem ser reeleitos a cada 5 anos. Nós não elegemos menos de 5 anos e nem mais de 5 anos. É sempre 5 anos que os presbíteros da igreja, que seriam os presbíteros regentes da igreja, eles são eleitos a cada 5 anos, né? As igrejas de uma região, elas formam os presbitérios. Então, esses presbitérios são o segundo concílio. Então, quando numa região, quando tiver pelo menos, no mínimo, 4 igrejas, precisa no mínimo de 4 igrejas para fazer um presbitério. Então, havendo no mínimo 4 igrejas, pode-se formar um presbitério, havendo condições de sustento e tudo, né? E no caso, o interessante é que o presbítero da igreja local, ele se torna representante lá no presbitério. No nosso caso, por exemplo, na Igreja Betel, quem é o representante é o presbítero Nivaldo. Ele é o nosso representante lá no presbitério. E o suplente dele, caso ele não puder ir na reunião do presbitério, é o nosso presbítero Loriberto. Ele é o suplente dele. E como que ele passa a ser representante lá dentro do presbitério? Através da eleição dentro do conselho. Então, os presbíteros e pastores fazem uma eleição para ver quem será o representante do conselho da igreja lá no presbitério. Então, o Nivaldo representa a igreja presbiteriana Betel lá no presbitério, no caso do nosso presbitério, Presbitério Médio Vale do Paraíba. E outra coisa interessante é que o pastor, tanto o pastor Ápio quanto o pastor Ronaldo, eles, na verdade, são membros do presbitério. Eles não são membros da igreja Betel, não. Eles são membros do presbitério. Então, não existe nenhum pastor na ativa, que não esteja, por exemplo, cassado ou esteja em disciplina. Não existe nenhum pastor na ativa que seja membro de igreja. Todo pastor ele se torna membro do presbitério. É interessante, por exemplo, que o pastor jubilado ele continua sendo também membro do presbitério, mesmo pastor jubilado. É designado uma igreja para ele ficar na igreja, para ele congregar na igreja. Mas ele continua sendo membro lá do presbitério. Então, os pastores, tanto jubilados quanto os que estão na ativa, eles, na verdade, são membros do presbitério. Tá? E, acima do presbitério, nós vemos aí a questão dos sínodos. Presbitérios de uma região formam um sínodo. Esse é o terceiro concílio da nossa igreja. Então, para você formar, por exemplo, um sínodo, você precisa de pelo menos 3 presbitérios. 3 presbitérios. E aí, esses 3 presbitérios, eles podem organizar um sínodo. No nosso caso, do nosso sínodo do Vale do Paraíba, que é onde nós participamos, existem 4 presbitérios lá. 4 presbitérios formando esse sínodo. Né? E, no caso, interessante que o presbitério ele elege representantes ao sínodo. Né? O pastor, por exemplo, não é membro do sínodo, ele é membro do presbitério. E o presbitério faz eleição de pastores para ser representantes no sínodo e também faz eleição de presbíteros para ser representante lá no sínodo. É interessante que o nosso presbítero Nivaldo, nosso irmão presbítero Nivaldo, ele é representante do presbitério Médio Vale do Paraíba lá no sínodo. Então, o Nivaldo, além de ser o representante da nossa igreja lá no presbitério, ele também é o representante do presbitério lá no sínodo. O Nivaldo é muito importante na nossa igreja, rapaz. Deus continue a abençoar o Nivaldo. E tem sido usado lá, tanto no presbitério quanto no sínodo, com relação à questão das decisões lá. E as decisões do sínodo, eles envolvem todas as igrejas desses 4 presbitérios, que estão jurisdicionados, vamos dizer assim.
E vemos, por último, que seria o último concílio da igreja, que seria o Supremo Concílio. O Supremo Concílio, a Constituição diz que ele é um órgão de unidade de todas as igrejas da IPB. O Supremo Concílio, então, é interessante que eles usam até a palavra de deputados, né? Deputados eleitos pelos presbitérios. Então, os presbitérios que mandam os representantes lá para o Supremo Concílio. Não são os sínodos que mandam representantes, não. É os presbitérios. Os presbitérios mandam representantes lá para o Supremo Concílio. Né? E o interessante é que o Supremo Concílio é uma reunião. Existe a comissão executiva do Supremo Concílio. Mas o Supremo Concílio, na verdade, é uma reunião, que normalmente é feita a cada 4 anos. Né? E isso implica, inclusive, que muitos dizem que o Roberto Brasileiro é o presidente da igreja. Na verdade, a Igreja Presbiteriana do Brasil ele não tem presidente. Ele é presidente deste órgão, que é o Supremo Concílio. Então, ele preside esse órgão. Né? Ele preside a reunião do Supremo Concílio. Ele preside também a mesa, a comissão executiva do Supremo Concílio, mas ele não é o presidente da igreja. A nossa igreja não tem presidente, não tem um presidente nacional. Essa é a ideia. Muitos confundem essa questão aí, que fala, o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não, ele é presidente do Supremo Concílio, que é diferente. Tá certo? Então, vamos aí concluindo nosso estudo de hoje. É de salutar importância para os membros da igreja saberem sobre o governo da igreja, para compreenderem como a igreja funciona. Tem muitos irmãos que não entendem como a igreja funciona. Espero que, depois dessa lição de hoje, consigam compreender, né, como que a igreja ela funciona. Se de repente você não lembrar, volta lá o vídeo, começa no começo de novo, você vai entender tudinho, né, e como que a nossa igreja ela funciona. E por causa dessa forma que ela funciona, a gente acaba não fazendo algumas coisas, né? E que até outras igrejas elas acabam fazendo. Então, é justamente por causa do nosso sistema de governo, né? E é importante nós conhecermos esse sistema de governo. Como um sistema representativo, é importante os membros escolherem bem, segundo os critérios bíblicos, seus representantes, pois estes irão tratar sobre os assuntos mais importantes da igreja, tanto local, regional e nacional. Então, amados, entendendo bem o sistema de governo da nossa igreja, nós passamos a orar mais pelos nossos presbíteros, por exemplo. Nós passamos a orar mais quando nós vamos elegê-los, justamente para que Deus nos conduza a escolhermos as pessoas corretamente, né? Segundo os critérios bíblicos, né? Eles nos representam. Eu represento você lá no conselho da igreja, né? Eu sou presbítero da igreja. E então essa é a nossa aula de hoje, né? E falando aí sobre a questão do sistema de governo, eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo. Continue a orar pelo conselho da igreja presbiteriana Betel e por todos os conselhos da igreja também, né, para que venhamos a fazer cada dia mais a vontade do Senhor, governando assim a igreja de Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando assim o nosso estudo. Maravilhoso Deus, nós agradecemos a Deus por esse estudo, agradecemos a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela sua organização, ó Pai. Cremos, ó Deus, que foi o Senhor que colocou nos nossos corações, ó Deus, a vontade de participar dessa igreja. Ó Deus, que venhamos a honrar o Senhor, ó Pai, a todo momento, ó Deus, e venhamos a compreender, ó Deus, como que a tua igreja ela é gerida, ó Pai, porque tudo aquilo que a igreja presbiteriana, ela, em termos de organização, ó Pai, ela faz é justamente porque ela encontra respaldo dentro da tua palavra, ó Pai. É extraído, ó Deus, da tua palavra, ó Deus, o nosso sistema, aquilo que nós fazemos. Ó Deus, e que os membros da igreja venham a compreender, ó Pai. E, de certa forma, Pai, eles venham também a reconhecer, ó Deus, a autoridade que é concedida, ó Deus, a cada um desses, ó Pai, que os representam, Pai. Derrama, ó Deus, assim da tua graça sobre a vida de cada um, fortalecendo em o nome de Cristo Jesus. Amém.